Salmo 148. O cântico é único e indivisível. Parece quase impossível expô-lo em detalhe, pois um poema vivo não deve ser dissecado verso por verso. É um cântico de natureza e graça. Como o lampejo de um relâmpago flameja pelo espaço e envolve céu e terra, em uma vestimenta de glória. Assim, a adoração ao Senhor neste salmo ilumina todo o universo e o faz resplandecer com brilho e louvor. O cântico começa nos céus, move-se para baixo aos monstros marinhos, e todos os abismos em seguida sobe novamente, até que o povo próximo a Jeová eleve a sua melodia. Para expor este salmo, o requisito principal é um coração incendiado de amor reverente ao Senhor, acima de tudo, aquele que deve ser bendito para sempre. Charles Haddon Spurgeon. Salmo 148 a Salmo 150. Os últimos 3 salmos são a tríade de magnífico louvor, ascendendo de louvor a louvor, mais elevado até se tornar a alegria indizível e cheia de glória. Exultação que não conhece limites. A alegria transborda a alma e espalha-se pelo universo. Toda criatura é magnetizada por ela e atraída para o coro. O céu é repleto de louvor, a terra é repleta de louvor. Louvores surgem abaixo da terra. Todo ser que respira participa do êxtase. Deus é contemplado por uma criação amorosa e que o enaltece. O homem, o último na criação, mas o primeiro no cântico, não sabe como conter-se. Ele dança, canta, ordena todo o céu, com todos os seus anjos que o auxiliem. Feras e gados, répteis e voláteis devem fazer o mesmo. Até mesmo os monstros marinhos não devem ficar em silêncio, e os abismos todos devem ceder contribuições. Ele compele inclusive coisas inanimadas a seu serviço: tamborins, trombetas, harpas, órgãos, símbolos retumbantes. Se de alguma forma e de todas as formas ele pode dar voz ao seu amor e alegria. John Pulsford. Todo salmo, Milton em seu Paraíso Perdido, livro 5º, linha 153, etc., imitou elegantemente esse salmo e o colocou na boca de Adão e Eva como seu hino da manhã, em um estado de inocência. James Anderson. Este salmo não é mais nem menos do que uma gloriosa profecia do dia vindouro, quando não apenas o conhecimento do Senhor será difundido por toda a terra, como as águas cobrem o mar, mas todo objeto criado no céu e na terra, animado ou inanimado, desde o arcanjo mais elevado, passando por todos os graus de seres, até o menor átomo. Jovens homens e donzelas, velhos e crianças, e todos os reis e príncipes e juízes da terra se unirão neste hino milenar para o louvor do Redentor. Barton Boucher. Versículo 1. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Bernard, no sermão de despedida de seu irmão, relata que na noite anterior à morte de seu irmão Gerard, este, para a surpresa de todos os presentes, com voz e semblante de exultação, e rompeu com as palavras do salmista: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Versículo 3. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Há uma adoração perpétua do Senhor nos céus. Ela varia durante a noite e o dia, mas continua constantemente enquanto o sol e a lua duram. Há sempre uma lamparina queimando diante do elevado altar do Senhor. A luz é canção reluzindo diante dos olhos em lugar de ressoar nos ouvidos. As estrelas sem luz não prestariam louvor algum, e cristãos sem luz roubam do Senhor a sua glória. Por menos que seja o nosso feixe, não devemos escondê-lo? Se não podemos ser sol ou lua, devemos almejar ser uma das estrelas luzentes.
E o nosso cintilar deve ser para a honra do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Em especial, como o sol louva Jeová, primeiro, por sua beleza. Jesus, filho de Sirá, o chama de globo de beleza. 2, por sua plenitude, Dion o chama de imagem do potencial divino. 3, por sua exaltação, Plínio o chama de Caeli Recto, o governante do céu. 4, por seu perfeito resplendor, Plínio acrescenta que é a mente e a alma de todo o universo. 5, por sua velocidade e constância de movimento, Marciano chama de o guia da natureza. Thomas Leblanc. Versículo 4, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Se pudéssemos alcançar a altura mais elevada do céu, como os céus estão acima da terra, ainda assim poderíamos clamar a todos ao nosso redor: louvai ao Senhor. Não pode haver nada tão grandioso e elevado como estar nas alturas louvando Jeová. Deixe que as nuvens acumulem volumes de adoração. Deixe que o mar acima ruja e sua plenitude se coloque na presença de Jeová, o Deus de Israel. Há algo de mistério relacionado a estes supostos reservatórios de água. Mas deixe-os ser o que forem e como forem, darão glória ao Senhor, nosso Deus. Permita que o fenômeno mais desconhecido e intrigante faça sua parte no louvor universal. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. O louvor mais elevado a Deus é declarar o que ele é. Nada podemos inventar que possa magnificar o Senhor. Nunca podemos exaltá-lo melhor do que ao repetir o seu nome ou descrever o seu caráter. O Senhor deve ser exaltado como o Criador de todas as coisas que existem, e por fazê-lo, pelo simples empregar de sua palavra. Ele criou por um comando. Que poder é este? Bem, pode ele esperar que o louvem aqueles que devem a ele sua existência? A evolução pode ser ateísta, mas a doutrina da criação logicamente exige adoração e, portanto, como a árvore é conhecida por seu fruto, e assim prova ser verdadeira, aqueles que foram criados por comando estão sob o comando de adorar o seu Criador. A voz que disse faça-se agora diz louvem. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 5 e 6. Este é o relato da criação em uma palavra. Ele falou e foi feito. Quando Jesus veio, ele foi a todos os lugares demonstrando a sua divindade por este indício. Sua palavra era onipotente. Estes versículos declaram 2 milagres da vontade e palavra de Deus, a saber, a criação e a consolidação da terra. Jeová primeiro produziu a matéria, em seguida a ordenou e a estabeleceu. John Lorinus. Versículos 7 e 8. Ele chamou os abismos, o fogo, a saraiva, a neve, os montes e os outeiros para participar nessa obra de louvor. Não que sejam capazes de fazê-lo ativamente, mas para demonstrar que o homem deve chamar toda a criação para assisti-lo passivamente, além de ter tanta compaixão de todas as criaturas que recebe o que oferecem, e tanta afeição por Deus a ponto de apresentar a ele o que dele recebe. A neve e a saraiva não podem bendizer e louvar a Deus, mas o homem deve bendizer a Deus por essas coisas, em que há uma mistura de dificuldade e inconveniência, algo para importunar nossos sentidos, assim como algo que aperfeiçoa a terra para o fruto. Stephen Charnock. Versículo 8. Neve. Tão certo como todos os flocos de neve do inverno têm parte na grande estrutura da natureza, assim tão certamente todas as palavras de Deus que caem no santuário têm como seu fim a concretização na esfera moral. Eu já fiquei parado em um dia de inverno e vi os flocos em pequenas nuvens se perderem, um a um, no rio corrente. Eles pareciam morrer sem propósito algum, pareciam ser engolidos por um inimigo que ignorava tanto seu poder quanto sua existência. E assim vi a palavra de Deus cair sobre corações humanos, enviadas de Deus dia após dia e ano após ano. Eu a vi cair aparentemente sem resultado algum.
na feroz correnteza da incredulidade, na corrente ainda mais feroz do mundanismo que estava varrendo a mente e a vida dos ouvintes. Mas enquanto eu estava à margem do rio e olhei para o que parecia ser a morte do pequeno cristal trêmulo, um segundo pensamento me garantiu que era apenas a morte em vida e que todo o pequeno floco que pranteava sua vida nas águas correntes incorporou-se ao ser do rio. Então, quando vi a palavra de Deus aparentemente cair infrutífera sobre a inquieta, fervente e impetuosa corrente da vida humana, recuperei a fé na imutável declaração de Deus que me garantiu que o que eu via não era uma morte aleatória ou ociosa, mas antes algo como o cair de um soldado logo após haver empregado a força de sua vida no destino de uma nação e na história de um mundo. E assim, sempre deve ser, a palavra de Deus alcança seu fim. S.S. Mitchell. Versículo 10. Répteis, todos deveriam participar na oração pública. As pequenas cordas, assim como as grandes, unem-se para formar um concerto. Thomas Goodwin. Versículo 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes. Quanto mais intolerável a perversidade de reis e príncipes que declaram sua exclusão das regras comuns, quando deveriam apregoá-las a outros e liderar a caminhada. Ele poderia ter direcionado esta exortação sumariamente a todos os homens, como de fato menciona povos em termos gerais. Mas ao especificar príncipes em terceiro lugar, ele sugere que são lentos em executar o dever e precisam ser estimulados a fazê-lo. João Calvino. Versículo 12. Velhos, suas línguas são de fato indesculpáveis se ficarem silenciosas nos louvores àquele cuja glória é proclamada por todo objeto acima ou ao seu redor, e até mesmo por todos os membros de seus próprios corpos e todas as aptidões da alma deles. Porém, os idosos são duplamente indesculpáveis se foram desatentos com essas preciosas instruções que lhes são concedidas por todas as obras de Deus que eles viram ou sobre as quais foram informados todos os dias, desde que os poderes de sua natureza racional começaram a funcionar. Considere quanto tempo você viveu. Cada dia e até mesmo cada hora, cada momento não é uma misericórdia não merecida? Você poderia ter sido separado no seio e arrancado do ventre, pois foi concebida em iniquidade e nasceu em pecado. Quantos de sua raça foram eliminados antes que pudessem distinguir entre sua mão direita e esquerda, antes que pudessem fazer o bem ou o mal? Uma vez que vocês são agentes morais, nenhum dia se passou sem que fossem acusados de muitos pecados. Que riquezas de paciência são manifestas em uma vida de 60 ou 70 anos? Se você viveu em estado de pecado durante todo esse tempo, não é motivo para estar atônito com o fato de que ainda não esteja em uma condição em que seria para sempre impossível entoar a voz do louvor? Portanto, dê glória a esse Deus que ainda o preserva vivo. George Lawson. Versículo 13. O nome do Senhor. Jeová é o nome de grande poder e eficácia, um nome que tem em si 3 vogais, sem as quais nenhuma linguagem pode ser expressa. Um nome que tem em si 3 sílabas para significar a trindade de pessoas, a eternidade de Deus, 1 em 3 e 3 em 1. Nome de tal terror e reverência entre os judeus a ponto de tremerem ao pronunciá-lo, e, portanto, usam o nome Adonai, Senhor, em todas as suas devoções. E, portanto, todos devem se colocar em reverência, e não pecar ao tomar o nome de Deus em vão, mas cantar louvores para honrar, lembrar, declarar, exaltar e bendizer este nome, pois santo e venerável, o único digno e excelente é o seu nome. Amém. Versículo 14. Louvai ao Senhor, Almeida Revista e Corrigida, ou Aleluia. Este deveria ser o alfa e o ômega da vida de um bom homem. Louvemos a Deus até o fim, até a eternidade. O campo do louvor está diante de nós. Neste salmo está limitado, início e fim, por marcos na forma de aleluias, e tudo o que se coloca entre elas é para a honra do Senhor. Amém.
Charles Haddon Spurgeon. Povo que lhe é chegado, Jesus tomou nossa natureza e se tornou um conosco. Logo, ele nos é chegado. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo, nos leva à união com ele e assim somos chegados a ele. Esta é a nossa mais elevada honra, uma fonte infalível de felicidade e paz. Estamos próximos dele quando pobres e quando somos profundamente tentados, e mais próximos do que nunca, havendo um momento, será o da morte. Se estivermos achegados a Deus, Ele simpatizará conosco em todas as nossas dores, estará presente em todas as nossas tribulações, nos protegerá em todos os nossos perigos, terá comunhão conosco em todas as nossas horas de solidão, proverá por nós em todas as estações de necessidade e de modo honrável nos apresentará a glória. Percebamos este fato diariamente. Estamos próximos e somos amados de nosso Deus. James Smith. Fé e tulipas para todo mundo, só lhe dá glória e em tudo dá graça. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém, amém. Give thanks.